CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador,
Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Caros amigos, estamos aqui hoje para falar sobre o esquecimento do passado. Livro dos Espíritos, pergunta 392 até a pergunta 394. É muito oportuna a oportunidade do estudo dessas questões para a nossa reflexão e para o nosso melhor entendimento da doutrina. Eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento em prece, pedindo aos benfeitores do mundo maior a oportunidade de, nesse encontro de paz e de luz, conseguirmos perceber a orientação do Espírito da Verdade, cujo objetivo é gerar esclarecimento e gerar entendimento para todos nós. Que assim seja. Muito bem. O estudo que nós estamos nos propondo a fazer nos próximos 40, 45 minutos é sobre a necessidade do esquecimento do passado. Vejam bem, no Livro dos Espíritos está esquecimento do passado, mas eu estou acrescentando a necessidade do esquecimento do passado. Por que a necessidade? Porque quando a gente lê as perguntas, a gente observa que o Livro dos Espíritos, ele foi construído de maneira transversal, ou melhor, o Livro dos Espíritos oferece a oportunidade de ser construído de forma transversal o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e Inferno e a Gênese. Muito bem, então já que o Livro dos Espíritos é a pedra angular para Kardec desenvolver as outras 4 obras, a gente percebe que existe uma necessidade, que não é uma necessidade tão amarrada assim, mas Kardec nos dá a entender que seria conveniente nós esquecermos o passado e nos concentrarmos nos que estamos fazendo aqui e agora. Então, para ficar uma coisa mais didática, nós vamos ver o seguinte. A pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? Aí vem a resposta do Espírito da Verdade. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas. Ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro, esquecido do seu passado. Ele é mais senhor de si. Reparem essa colocação do Espírito da Verdade. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Quando Camilo Castelo Branco encontrava-se no Hospital Maria de Nazaré, no livro Memórias de um Suicida, procurando se reabilitar, e durante o período que ele permanece lá no Hospital Maria de Nazaré, quase que 52 anos, meio século, chegou um determinado momento que o seu mestre, Epaminondas de Vigo, vai achar conveniente levar Camilo Castelo Branco a um processo, digamos assim, de visão das encarnações passadas. Mas porque Epaminondas conhecia bastante Camilo e sabia que a visão do passado iria ajudá-lo a entender melhor o presente. Camilo vai titubear, mas aceita. E quando ele estava
visualizando o que ele havia feito, ele fica tão desequilibrado que ele precisa ser amparado pelos enfermeiros e levado à enfermaria para tomar passes para reequilíbrio. Por aí os amigos, então, imaginam o impacto que teve no Camilo Castelo Branco, por exemplo, no início do século passado, por volta de 1930, vamos imaginar isso, ter uma visão de um fato que havia acontecido com ele há 300 anos atrás, 400 anos atrás. Embora ele, evangelizado, preparado, o impacto foi muito grande. Então, o esquecimento do passado é oportuno para o indivíduo que, nesse momento presente, está procurando se melhorar. Quando o indivíduo começa a se estruturar, se equilibrar, ele não pode lançar mão de um passado que pode vir a desestabilizá-lo. Então, por exemplo, às vezes, num sistema correcional, aonde determinados delinquentes começam a se modificar, os instrutores não podem ficar lembrando a eles as atitudes equivocadas deles. Precisam mostrar o lado positivo que eles vão encontrar. Ou seja, em outras palavras, eles precisam, digamos assim, se equilibrar e precisam, com base na ajuda dos mentores, encontrarem, tá, a paz interior necessária. Porque senão o que vai acontecer? Eles não vão conseguir se manter de forma positiva. Então, vamos imaginar o seguinte: se em pleno momento da nossa caminhada evolutiva estamos aqui tentando fazer algo positivo para poder auxiliar os companheiros e a nós mesmos, tentando aqui falar sobre a questão do esquecimento do passado e a sua importância, até como uma maneira do indivíduo não remexer em um passado distante aonde ele se comprometeu. A gente faz isso, mas se porventura nós tivermos acesso a esse passado distante e não estivermos amadurecidos moralmente, o que pode acontecer? Pode acontecer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode nos levar a um processo de perturbação muito grande. A pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da existência de vidas de que ele esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que tinha podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda. Cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então será sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Olha, a pergunta 393, ela é muito curiosa, como quem diz, se eu me recordasse do que eu teria feito, não seria mais proveitoso para que eu pudesse me corrigir? Isso só é possível se o indivíduo está equilibrado, está em paz com a sua consciência, está quite com a sua consciência. Como nós não estamos quites com a nossa consciência, não estamos em paz com nós mesmos, o que vai acontecer? Infelizmente, nós entraremos num processo de desequilíbrio muito grande
E por conta desse desequilíbrio, nós podemos colocar a perder a melhora e o processo reencarnatório que nós nos encontramos. É preferível convivermos com as dificuldades da atual encarnação sem saber o que motivou essas dificuldades, mesmo com o pouco conhecimento que temos, do que acessarmos as informações mais antigas do passado. Então, isso é importante que a gente entenda. A resposta do Espírito da Verdade. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Até porque cada encarnação, o indivíduo reencarna, ele reencarna para frente, ele não reencarna para trás. Então, ele vai sempre reencarnar no mundo novo, no mundo onde o progresso, a melhora, a evolução, a não ser que ele tenha condições de reencarnar num local onde as condições sejam bastante adversas. Quando o espírito volta à vida anterior, a vida espírita, diante dos seus olhos, se estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que venha a transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas a seu adiantamento. E pede a espíritos que eles são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, diante de que o espírito, que ele for dado por guia nessa nova existência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos avassala e a que instintivamente resistes, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala, essa voz que é a lembrança do passado vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Bom, o que quer dizer isso? Tá? Quer dizer o seguinte: quando nós solicitamos reencarnar, nós vamos pedir à espiritualidade amiga a oportunidade de vivenciar experiências parecidas com aquelas que nós falhamos. Porém, vejam bem, se nós tivéssemos a lembrança de vidas anteriores, nós teríamos a nítida impressão que estaríamos falhando duas vezes. Por quê? Porque se solicitamos da espiritualidade a chance de passar por provas, as quais já falhamos, nós não podemos nos lembrar das falhas de vidas anteriores. Começa por aí. Em segundo lugar, o que acontece? Nós precisamos de um espírito protetor que nos ampare,
de maneira a não permitir que a gente entre numa vibe de pensamento negativo, de forma a achar que somos criaturas incorrigíveis. Quando nós olhamos à nossa volta, nós podemos intuitivamente imaginar quem fomos ou o que fizemos em vidas anteriores. Eu costumo dizer o seguinte: basta olhar aqui para a parte de trás, as prateleiras e os livros, que de alguma forma me fascinam. Então, eu tenho uma interatividade com esses livros ultimamente que me faz acreditar que em outra encarnação eu posso ter sido um professor, mas fui um professor religioso, fui um padre. E posso ter dado aula em seminário, mosteiro ou igreja. Então, isso é uma coisa intuitiva? Sim. Mas eu prefiro que fique por aí, para não entrar no mérito do que eu possa ter feito de errado, a ponto de eu solicitar da espiritualidade amiga repetir as experiências. Que eu possa repetir as experiências para ajudar aqueles que mais precisam, mas que eu não entenda o motivo pelo qual eu estou repetindo as experiências pelos erros que eu cometi. Porque hoje, depois de tantos anos de convivência na doutrina espírita, eu até desconfio por que e aonde eu cometi os erros. Demorou um pouco? Sim, demorou. Porque, infelizmente, a nossa sociedade ela é muito permissiva. E muitas coisas que não deveriam ser permitidas como lícitas são, até que o indivíduo amadureça e ele entenda que nem tudo que é lícito nos convém. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a entender a importância do esquecimento do passado. Principalmente quando eu digo importância. Por quê? Porque às vezes a gente quer abrir a caixa de Pandora da nossa existência pregressa, onde vão sair todos os males que nós fechamos ali. Junto com eles vai sair a esperança, mas todos os males que, infelizmente, nós não soubemos depurar. Todas as mazelas, todas as nossas dificuldades estão ali, trancafiadas. É preferível que elas fiquem trancafiadas no subsolo, nos porões do nosso inconsciente, e que a gente não tenha acesso. E que se um dia nós amadurecermos moralmente, e se a espiritualidade assim consentir, poderemos ter acesso a algumas lembranças com o objetivo de nos auxiliar, como foi o caso de Camilo Castelo Branco, aonde o mestre Epaminondas, que era um magnetizador, era um espírito preparado para esse tipo de trabalho no Hospital Maria de Nazaré, aonde ele pegava aqueles companheiros um pouco mais endurecidos e dava um choque de realidade, permitindo que eles vissem na sua tela mental, projetá-la num telão fluídico, o que eles haviam feito, a ponto deles terem cometido erros. E com isso, nós, muitas das vezes, precisamos parar e pensar. Temos que ser um pouco mais humildes e vamos trabalhar com o que temos daqui para frente. Vamos trabalhar com as informações e o conhecimento. O que nós podemos fazer de melhor daqui para frente? Não é muito difícil, estudando um pouquinho de história, entender por que a espiritualidade permitiu que uma pandemia de proporções planetárias envolvesse o planeta Terra. Porque os homens se comprometeram de tamanha ordem que só uma epidemia de proporções imensas, envolvendo todas as sociedades, as economias do mundo e comprometendo
a humanidade como um todo, talvez fosse o freio que a humanidade precisasse para parar e pensar, e não tornar a coisa pior. Eu costumo dizer que toda essa pandemia é uma espécie de um pit stop, onde nós encostamos o carro no boxe para trocar o pneu, calibrar o pneu, aumentar o combustível no tanque, mas, em compensação, tomar consciência da viagem cósmica que nós estamos fazendo. Como é que nós estamos viajando nessa encarnação? Como é que nós estamos lidando com essa encarnação? Vejam, o fato de nós encarnarmos não quer dizer que nós evoluímos por conta disso, não. A grande importância não está no fato de nós estarmos encarnados aqui e de nós desencarnarmos amanhã. A grande importância é o que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós recebemos ao longo dessa encarnação. Isso que é importante. Que uso que eu estou fazendo do conhecimento que eu recebo? Porque alguns companheiros têm o conhecimento, mas não fazem uso nenhum. É um livro fechado na prateleira. Ele se transforma em letra morta. Agora, quando nós abrimos esse livro, vamos ler, vamos estudar, vamos procurar nos melhorar, o que acontece? A gente começa a ter uma visão mais dinâmica. A gente vai interagindo e para pensar o que eu posso fazer para me melhorar. E eu não vou me melhorar simplesmente ficando de braços cruzados. Eu vou me melhorar interagindo, utilizando o conhecimento que eu já recebi e colocando ele para funcionar, através da prática do amor, através da caridade, através da reforma íntima, que é importante. Reforma íntima. Eu preciso ressignificar as minhas emoções. Eu preciso ver a minha vida sob um prisma diferente. Nem tudo que aconteceu ao longo de tantos anos foram erros. De repente, foi uma necessidade que eu tive de viver certas experiências para amadurecer. Só amadurece quem tenta. E quem tenta, erra. Mesmo que, cometendo alguns desatinos, a gente aprende com os erros. Mas o estudo vai nos auxiliar a evitar a recair em determinados erros, porque nós vamos ressignificando a nossa existência. Aquilo que eu fiz ou fazia há 20, 30 anos atrás, hoje eu não vou fazer mais. Por quê? Porque nem tudo que é lícito me convém. Então, eu tenho a consciência hoje. Então, vocês imaginem se eu tenho a oportunidade de ter acesso a uma memória de uma lembrança de uma encarnação há 1.500 anos atrás. Que eu participei, por exemplo, de uma chacina. Eu fazia parte de uma tribo, e essa tribo, num momento de guerra, resolveu dizimar todos os inimigos. E nós recebemos a ordem do nosso chefe e cumprimos ela ao pé da letra. Dizimamos todos, criança, velhos, mulheres. E a gente tem lembrança disso. Essa lembrança, ela não é uma lembrança estanque, como se você visse uma foto ou visse uma gravura. Essa lembrança é uma lembrança interativa, onde, quando nós olhamos para a imagem contida no nosso inconsciente, quando a espiritualidade permite que a gente veja na tela mental aquilo que fizemos, junto com a lembrança vem a emoção. Por isso que Camilo Castelo Branco se desequilibrou, porque ele não via a imagem como se fosse uma tela de cinema. Ele se via. E quando ele estava se vendo, ele sentia aquilo que ele estava fazendo ali. Então, a interatividade entre o homem do presente e aquele que
nós fomos no passado pode desestabilizar emocionalmente o homem do presente. Então, isso é importante que a gente entenda. E a gente tem que ter humildade de deixar o passado lá no canto dele. Se um dia, estando no plano espiritual, fazendo uma dinâmica em grupo, aonde estaremos estudando e nos preparando para nos melhorarmos, e se isso nos for franqueado por um mentor que diga: hoje vocês têm condições de terem acesso ao prontuário reencarnatório de vocês e verem as atrocidades ou os atos imprudentes que vocês fizeram, sem se deixarem deprimir, sem entrarem em depressão. Aí, talvez, eu queira ver. É lógico que curiosidade todos nós temos, mas a gente tem que ter responsabilidade. E quando a gente lê essas questões, a gente vê que existe um conteúdo de responsabilidade no ato. A pergunta 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la, porque é o Espírito que está dizendo, mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição Seus habitantes devem ter motivos de desgosto, embora de gênero diverso do nosso. Entre nós, o rico, com quanto mais sofre as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de atribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunto, então, na situação em que se encontram os habitantes desse mundo, não se consideram tão felizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências, esquecidos, né? De existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Aí o Espírito da Verdade complementa. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que fala, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata das suas experiências passadas. Esses compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes acham-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra. Não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Muito bem. Aonde que ele está querendo chegar com essa explanação? Nós temos dois níveis de mundos daqueles indivíduos que já conseguiram se sublimar e entendem o seu passado comprometido como um estágio no processo de evolução. É mais ou menos aquele indivíduo que pega um caderno da época que estava aprendendo a ler e escrever, olha o caderno e acha graça, dizendo assim, puxa vida, eu nunca pensei que minha letra fosse tão ruim. E hoje a minha letra melhorou muito, mas para isso houve necessidade de treino. Já existem aquelas pessoas que olham e têm vergonha de quem foram. E já tem aqueles que acham graça.
porque conseguem compreender que aquele momento foi um estágio, um degrau evolutivo necessário para que o indivíduo se tornasse quem ele é hoje. Então, é muito comum encontrarmos, por exemplo, hoje já nem tanto, mas eu tive a oportunidade, como professor de escola pública, dar aula na escola noturna, que foi uma grande experiência para mim. Então, eu dava aula para pessoas adultas mais velhas do que eu, e que, às vezes, elas relatavam a vida delas quando elas eram novas, e eu perguntava, mas vem cá, pela idade que vocês estão, vocês são bem mais velhos do que eu, por que vocês não estudaram? E cada um fazia a sua narrativa, e todos nós permitíamos que eles narrassem com respeito. Até porque um teve que trabalhar muito cedo, morava na roça, a escola era distante, ou ele trabalhava para ajudar o pai, ou ele ia estudar. E se ele fosse estudar, o pai não teria um trabalhador para ajudar a botar comida na mesa. Já teve um outro caso, em que a menina, com 16 anos, casou. E aí o marido não deixava ela ir para a escola. E agora ela, já adulta, resolveu estudar. E você tem casos assim, pessoas que se casaram numa época em que não havia facilidade da escola noturna, porque os mais novos não sabem disso. Mas a escola noturna, que seria o supletivo, ele surgiu no final dos anos 60 e início dos anos 70. E como eu comecei a trabalhar há quase 40 anos atrás, existiam pessoas que elas não tiveram facilidade de estudar durante o dia e acabaram saindo da escola e não tinham como voltar, porque não havia uma escola compatível para a faixa etária delas. E, às vezes, elas tinham vergonha. Então, eu me lembro de muitos alunos que eu chegava e dizia assim para eles, olha, eu não quero, vocês não vão ter vergonha do professor. Eu sou mais novo que vocês, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Então, se vocês não souberem como escreve uma determinada palavra, pode me perguntar. Se vocês quiserem tirar dúvida, me tragam um caderno para olhar, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Em momento algum eu vou censurar vocês, porque vocês já têm uma determinada idade e não sabem. Não, porque eu conheço a realidade de vocês e vocês não podem achar que vocês são piores do que os outros, porque vocês não tiveram oportunidade de estudar naquele momento certo. Olha, com isso a coisa fluía, que era uma maravilha, porque eles chegavam para mim e me pediam para olhar. Aí eu ia olhar, dava visto nos cadernos, e isso estimulava o indivíduo não se sentia constrangido, porque eu estava ali para ajudá-los. Eles eram adultos, pais, mães, cheguei a dar aula até para as senhoras que eram avós, bem mais velhas do que eu. E foi uma experiência fantástica. Fazendo essa comparação, vamos imaginar que a permissão da espiritualidade em termos acesso às vidas anteriores pudesse trazer um constrangimento muito grande. Porque hoje nós temos que superar dificuldades que em vidas passadas nós falhamos. Mas nós pedimos a espiritualidade para repetir a experiência, de maneira a tentar lutar contra a má tendência, a má inclinação. Inicialmente, eu não consegui lutar, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, às vezes, se faz necessário o indivíduo reencarnar, passar pelaquela fase de juventude, chegar à fase adulta, para que a questão a ser trabalhada ela venha à tona. A espiritualidade permite que aquela questão que nós fracassamos, ela venha à tona. Que questão poderia ser? Uma questão ligada a um vício, poderia ser uma questão ligada ao sexo, bebida, por exemplo, uso de drogas, algo nesse sentido.
dificuldade no relacionamento familiar, relacionamento conjugal, coisas assim que vão eclodir numa idade mais madura. E aí, até que a gente tome consciência disso e amadureça, nós precisamos ter um entendimento ao qual nós não tínhamos. Pelo menos que a gente possa terminar essa encarnação melhor do que nós começamos. Porque quando nós começamos, a gente não tinha a consciência que nós temos hoje. Talvez, se um mentor possa estar me escutando, ele poderia dizer: você começa a ter a maturidade para um dia poder ter acesso ao seu passado distante, mas ainda não tem. E quando você reencarnou na sua fase de jovem, mas não tinha mesmo. Hoje já começa a ter. É interessante porque nós vamos amadurecendo na matéria, na convivência com o semelhante, e vamos percebendo todas as arestas que nós precisamos aparar. E isso é um trabalho árduo. Vejam bem, um trabalho árduo, onde a gente percebe que nem tudo que nos é lícito nessa sociedade, infelizmente, extremamente permissiva, não nos convém. E nisso, a gente, infelizmente, pode ter replicado num erro que deveríamos ter corrigido. Ainda bem que percebemos a tempo, não é verdade? Percebemos a tempo para, digamos assim, acertar o rumo da nossa embarcação, acertar a bússola do bom senso e o rumo da nossa embarcação, de maneira a aproveitarmos essa encarnação, como diz André Luiz, enquanto estamos a caminho da luz. Vejam a importância de não nos lembrarmos do passado. Mas aí a gente recai naquela questão anterior. Ah, mas se eu soubesse. Se você soubesse que você fracassou em determinados setores da vida, será que você ia ter equilíbrio para lutar naquela dificuldade, sabendo que você já tinha fracassado ela? É o exemplo perfeito do aluno que ele chega ao final do ano, é reprovado em matemática e português. Aí o aluno vai ter que repetir de ano. E no ano seguinte ele vai ver tudo aquilo que ele já viu no ano anterior. Mas ele sabe que se ele não tomar cuidado, ele pode repetir de novo em português e matemática, porque ele não é bom aluno. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que ter uma atenção redobrada. Aí os companheiros poderiam dizer assim: ah, mas ele sabe. Mas nesse caso, não implica desvio de conduta moral, implica aprendizagem. E quando nós reencarnamos para corrigir faltas de ordem moral que aqui na Terra nos comprometemos. Então, se de repente eu tenho uma forte inclinação para a bebida, por exemplo, e eu viesse a saber que eu já fui um alcoólatra, as possibilidades de eu recair no alcoolismo são maiores. Por quê? Porque eu já sei de antemão que eu fui um alcoólatra. Agora, se eu tenho os impulsos, mas não sei que fui um alcoólatra e recebo uma educação, numa cultura amadurecida de que eu não devo beber, já que eu tenho uma forte predisposição, eu não sei beber, por exemplo, eu bebo, mas acabo sempre me embriagando, fica mais fácil de eu lidar com o fato de que eu não tenho uma predisposição para beber do que eu já fui um alcoólatra e devo evitar a bebida. Porque não é todo mundo, ao retornar ao plano espiritual, que tem a chance de se reciclar e amadurecer e voltar para a Terra num corpo novo, mas as emoções são as antigas,
e você sentir o impulso e conseguir segurar a onda. Não é todo mundo que vai segurar a onda, não. Mesmo o indivíduo procurando se evangelizar, mesmo o indivíduo procurando se melhorar, ele não consegue segurar. Por quê? Porque às vezes o impulso é muito forte. Nós nos tornamos reféns dos vícios que alimentamos. E o mais impressionante é o seguinte: esses vícios, eles não aconteceram numa encarnação só. De repente, esses vícios foram sedimentados ao longo de 2 ou 3 encarnações. Como é que eu vou conseguir consertar em 20 ou 30 anos um vício que eu alimentei, realimentei ao longo de 3 encarnações? Então, é preferível que eu não me lembre de nada, que eu tenha apenas o impulso, vejam bem, o impulso, e que eu possa, por exemplo, lutar contra o impulso. De repente, se eu tivesse a consciência, isso poderia gerar uma baixa estima muito grande. Existem muitas pessoas que têm problemas sérios ligados ao alcoolismo, ligados a cigarro, ligados a drogas, ligados a sexo, tá? Falando português, claro. E aí o que acontece? Se o indivíduo sabe de antemão que ele foi um beberrão, que ele foi um bon vivant, que ele vivia a vida na esbórnia, como se costuma dizer, os antigos diziam isso, hoje, isso pode ser um reforçador para ele recair nos erros, recair nos arrastamentos que ele teria que lutar contra. E ainda tem mais um agravante, porque quando nós temos acesso às lembranças de vidas passadas, nós vamos reconhecer nas esquinas das ruas da vida os afetos e os desafetos. E os nossos desafetos também vão nos reconhecer, não é verdade? Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Por quê? Porque esses desafetos, se eles nos reconhecessem, isso poderia trazer um problema grave. Como eles não nos reconhecem e nós não reconhecemos eles, a única coisa que existe é uma antipatia gratuita. Meu santo não cruza com o dele. Nós nos bicamos, como se costuma dizer. Mas é uma coisa que não passa disso. Agora, se eu consigo olhar para ele e ver nele alguém que tirou a minha vida numa existência passada por uma questão passional, será que eu vou ter o equilíbrio para aceitar isso e relevar e deixar passar porque eu quero me tornar uma pessoa melhor? Assim, será que eu tenho um amadurecimento do senso moral para isso? Eu tenho minhas dúvidas. Realmente eu tenho minhas dúvidas. Por isso que eu acrescentaria, por minha conta, é claro, né? Eu acrescentaria no Livro dos Espíritos a importância da necessidade do esquecimento do passado. Então, o esquecimento do passado é o que Kardec colocou. Eu botaria na frente a importância da necessidade do esquecimento do passado. Porque é muito mais importante nós deixarmos o passado para trás e com as ferramentas, com os instrumentos, com os recursos que nós temos hoje, vamos tocar daqui para frente. Vamos tentar fazer o que está ao nosso alcance para nos ajudarmos e ajudarmos os outros. E se um dia a espiritualidade julgar procedente permitir que a gente tenha acesso ao nosso prontuário espiritual e que a gente possa ver todo o motivo pelo qual nós entramos numa vibe de sofrimento muito grande, aí a espiritualidade vai nos conceder isso. Será uma conquista nossa. Aí a gente vai ligar os pontos
e vamos entender melhor toda a trama da nossa história reencarnatória. Mas enquanto isso não acontece, vamos fazer o que está ao nosso alcance, agradecendo a Deus a bênção do esquecimento e, acima de tudo, do esclarecimento, para que a gente possa finalizar agradecendo a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre a oportunidade que tivemos nesse momento singelo, nesse momento amigo, estudar um pouquinho sobre a volta do espírito à vida corporal e o esquecimento do passado. Que os benfeitores espirituais responsáveis por esse singelo encontro possam nos abençoar por hoje, agora e por todo sempre. Muito obrigado e um abraço fraterno em todos. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância, e a espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, Então, Nise, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
E assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.